Passa a palavra ao senador Delcídio Amaral, pelo prazo de 10 minutos, prorrogável por mais 5 minutos, para se manifestar. Eu quero cumprimentar o presidente Maranhão, cumprimentar o relator, senador Ricardo Ferraço, cumprimentar os senadores e senadoras aqui presentes da Comissão de Constituição e Justiça, em seus nomes cumprimentar todos os demais senadores e senadoras aqui dessa casa, cumprimentar a equipe técnica em nome do Gonzaga aqui presente, que dirige as comissões, enfim, a todos aqueles que, sem dúvida nenhuma, com sua competência, fazem o dia a dia dos senadores aqui na nossa casa. Quero, primeiro, pedir desculpas por aquilo que causei, pelos constrangimentos que causei, não só aos senadores e senadoras, mas especialmente ao povo brasileiro e ao povo do meu estado, ao povo do Mato Grosso do Sul. Estado porque onde nasci, onde minha família se fez, e um estado que eu procurei, ao longo de toda essa minha vivência como senador, ajudar, trabalhando dia a dia pelos interesses da minha gente, do meu povo e também pelos interesses do país. Quero agradecer a minha família, que junto comigo enfrentou situações extremamente difíceis nos últimos 5 meses e meio. Minha mulher, minhas filhas, minha mãe, meu irmão, e especialmente as minhas filhas que resistiram a um processo de bullying inacreditável. Aquilo que passei não desejaria a nenhum adversário meu. Eu sei o que eu passei. E, portanto, quero fazer essa homenagem a elas e quero fazer também, prestar as homenagens devidas ao meu chefe de gabinete, meu querido Diogo. Um dos chefes, aqueles que trabalham aqui no Senado, conhecem muito bem quem é o Diogo, a competência do Diogo, a conduta exemplar do Diogo. E quando tudo aconteceu, eu imediatamente fiz uma carta isentando o Diogo de qualquer responsabilidade. Porque se ele agiu de uma forma inadequada, agiu porque eu determinei. E hoje nós estamos pagando, assumindo a responsabilidade e assumindo o ônus daquilo que aconteceu, de tudo aquilo que aconteceu. E queria cumprimentar também o Marzagão, meu assessor de imprensa, que muitos de vocês também conhecem, e que, junto com a minha equipe, com o meu gabinete, não souberam o que fazer para mitigar efetivamente os efeitos da minha ausência e tudo aquilo que, lamentavelmente, nós sofremos. E queria registrar aqui que, num fato inusitado, o meu chefe de gabinete foi demitido, quando a decisão judicial não dizia isso, não falava nisso. A decisão judicial me proibia de conversar com o meu chefe de gabinete. E eu prontamente, até em função do respeito que eu tenho por ele e por tudo que a família dele passou, a mulher do Diogo perdeu um filho, dias depois do ocorrido. Perdeu um filho. E ele foi sumariamente demitido sem sequer ser consultado. E quando não há nenhum respaldo de caráter jurídico que levasse a essa atitude. E a mesma coisa ao Marzagão. E eu ouvi, em algumas situações, falarem que o Marzagão... o Delcídio mandou o Marzagão gravar as conversas de um ministro. Não é verdade isso. Eu soube a posteriori. E ele fez com razão. Porque ele fez isso, a jurisprudência no STF, quando existe uma conversa entre duas pessoas
e se eu vejo algum risco daquela conversa, daquele diálogo me prejudicar, eu tenho todo o direito de gravar e usar isso judicialmente, juridicamente. Eu soube a posteriori, e não fui contra não, porque eu entendi as razões dele. E ele foi demitido também, por quebra de confiança. Que quebra de confiança é essa? Não fui sequer consultado. Colocaram na rua 2 pais de família que precisam de trabalhar para dar dignidade para seus filhos. Inacreditavelmente. E é um pouco isso que eu gostaria de abordar e falar de uma maneira bastante sucinta. Primeiro, admito meu erro e peço perdão por isso. Eu estou sendo, o meu processo que está correndo no STF, que, diga-se de passagem, foi aditado, agora, recentemente, o processo que lastreou a representação foi aditado quarta-feira passada. Quarta-feira passada. Nós não tivemos acesso nem ao processo inicial e muito menos, evidentemente, ao aditamento, apesar de todos os esforços da minha equipe de advogados. Não tivemos acesso. E é exatamente o exemplo do Diogo, e é o exemplo do Marzagão também, que eu quero usar como exemplo da celeridade com que esse processo foi conduzido. Inacreditavelmente célere. Célere. Onde nós não tivemos a mínima condição de acessar os autos, de fazer a perícia da gravação. A representação que foi encaminhada é uma digitação pura e simples do que foi divulgado. Não é o documento oficial, formal. E agora, com um fator complicador, o aditamento que saiu no dia em que o senador Ferraço, que, claro, com a postura sempre republicana que tem, apresentou seu relatório. Foram 2 coisas absolutamente concomitantes. E nós não sabemos sequer o que tem esse aditamento. Então, se conduz alguém a um processo de cassação sem sequer ter acesso aos autos e, o pior, a um aditamento que surgiu na semana passada. E queimando-se etapas assim com a celeridade inacreditável. Eu estou nessa casa há 13 anos. Eu nunca vi tanta celeridade. E aqui participei de reuniões do Conselho de Ética, quando iam caçar o presidente Sarney, quando iam caçar o presidente Renan. Eu me lembro bem como as coisas aconteceram. Ninguém precisa contar história para mim para saber como é que as coisas funcionam. Eu tenho absoluta noção que eu tenho 13 anos vivendo aqui nessa casa. 13 anos. E não é pouco, não. É uma existência. E eu queria, em função disso, deixar registrado. A mim está sendo proposta cassação do mandato. E curioso, Vossas Excelências, se olharem o processo como um todo, eu não roubei, não desviei dinheiro, não tenho conta no exterior. Eu estou sendo acusado de quê? De obstrução de justiça. E obstrução de justiça, quando eu, como líder do governo, inadvertidamente, volto a repetir aqui, peço desculpas, errei. Mas agi amando. Isso eu posso falar de uma maneira absolutamente convicta, porque eu sou testemunha disso. E os fatos estão comprovando, apesar das negativas, tudo aquilo que eu falei. As colaborações que vieram posteriormente à minha colaboração, as informações do último final de semana, tudo isso parece um filme que, mais do que nunca, autentica inapelavelmente aquilo que eu fui ator principal. E naqueles processos que eu fui ator principal, eu afirmo e reafirmo o que fiz. E assumo as responsabilidades dos meus erros. Sem dúvida nenhuma. Agora, quero registrar mais uma vez. Não roubei, não desviei dinheiro. Podem olhar o processo. O processo é muito claro. E aí eu pergunto, num processo tão célere como esse processo que eu venho enfrentando, em função de tudo que está acontecendo nessa casa, não só no Senado, mas na Câmara,
Nós vamos inaugurar uma sistemática que, sem dúvida nenhuma, vai levar outros senadores e senadoras a uma situação, talvez não parecida do seu ponto de vista de mérito, mas parecida do seu ponto de vista judicial, e nós vamos dar um tratamento desse. Vossas Excelências, e eu ouvi, e eu quero aqui lembrar as palavras do senador Roberto Rocha, né? Nós temos que dar as condições necessárias para que as pessoas se defendam, para que as pessoas tenham acesso aos autos, sob risco de, juridicamente, esse processo vir a ser absolutamente inviabilizado, ou anulado, melhor dizendo. E nós estamos tomando uma decisão agora, que é uma decisão que pode virar padrão para outros casos que virão. E eu não tenho dúvida nenhuma que outros casos virão. Não que eu seja uma... Eu estou supondo isso. Basta ler jornal e basta acompanhar as coisas todas que estão acontecendo no Brasil e que vão continuar acontecendo, independentemente ou não de mudança de governo. Portanto, eu quero deixar muito clara essa minha posição, né? E eu, sem dúvida nenhuma, eu errei, mas eu perdi um mandato. E aqui, e eu quero registrar, porque o meu advogado, doutor Figueiredo Bastos, vai fazer uma explanação mais ampla, nós olhando aqui, eu não vou entrar no detalhe, mas, sob o ponto de vista de sanções disciplinares, a cassação, senhores senadores e senhoras senadoras, é por irregularidade grave. O que é irregularidade grave? A atribuição de dotação orçamentária em proveito próprio ou de família. Aplicação indevida de recursos públicos. Eu não apliquei indevidamente recurso público e não me locupletei. E vou ser cassado, e a exposição, até agora, dentro de tudo que encaminhou, é exatamente a caracterização desse caso concreto, irregularidade grave. Eu sei que os senhores e as senhoras senadoras acompanharam esse fato, e todos aqui são extremamente responsáveis e sabem do momento que nós estamos vivendo. Queria só interromper um pouco o senador Delcy de Amaral, para lembrar que o primeiro tempo que lhe foi concedido, 10 minutos, já decorreu. E essa presidência vai conceder uma dilação de mais 5 minutos. Perfeito. Não, 5 minutos, senador Maranhão, é o suficiente. Portanto, para eu concluir, né, os fatos estão postos. Eu falei aqui de uma forma muito amena, né, talvez muito resumida, melhor dizendo. Não amena, porque as coisas que eu disse, eu acho que, pelo menos para mim, tem substância. Eu só queria fazer também outra coisa, até para registrar o porquê da perícia da fita, da gravação. Quando disseram que eu tinha conversado com o advogado do Nestor Severo e com o filho, e na presença do Diogo, foi dada uma publicidade grande para aquilo que foi falado. Mas eu não ouvi ninguém registrar o seguinte, uma fala minha. Primeiro, com relação à delação. Ficamos de longe até em função do que tinha acontecido lá e as próprias ações do senhor Nestor. E nós respeitamos e nos distanciamos, até porque esse momento é de vocês. Portanto, por essa fala, independentemente das potocas ou dos xistes, que, lamentavelmente, eu peço desculpas à opinião pública brasileira e à população, será que, em função disso, aquilo tudo que está reportado enfoca o que foi efetivamente gravado? Será? Será que não há mais nenhuma continuidade a qualquer tipo de diálogo nesse sentido? Ninguém sabe, até porque ninguém teve acesso aos autos. E a conversa pior, que no meu ponto de vista foi lamentável, né, e até minha família não entende isso, né, porque foi um absurdo, mas é aquela história, a pressa. Líder de governo, eu tinha uma audiência aqui no gabinete e acabei, em função de ganhar tempo, que nós estávamos com uma reunião no Congresso, eu acabei passando no hotel lá, em função de uma insistência de uma família, que sei das dificuldades que enfrentou.
eu passei pelo mesmo. E uma família que eu conheço, o Bernardo eu conheço desde pequeno. É como se eu recebesse um amigo, recebesse o filho de um amigo meu e, às vezes, uma conversa em casa, esse filho fizesse uma gravação e usasse essa gravação contra mim. E o pior, nesse caso, foram 4 pessoas e quem gravou não era o ator principal. A gravação a 2 é outra história. A questão do Mazagão e do Aloysio Mercadante. Essa foi uma gravação a 4, ele era um terceiro. Portanto, coisas que a gente precisa discutir. E outro ponto também, aliás, debater. E um outro ponto também. A questão da fuga, que é um negócio mirabolante e que não aconteceu nada. Se todo mundo checar, o Delcídio falou com algum ministro? Com nenhum. Não tem nas minhas agendas, que são agendas absolutamente organizadas, que eu tenho uma das melhores secretárias, com todo o respeito a todas as secretárias que são muito competentes aqui do Senado. As minhas agendas só faltam fazer falar, porque ela anota tudo, é uma espécie de as-built. Senador Anastasia, que faz aniversário hoje, eu quero dar os parabéns, de tudo aquilo que eu faço. E eu fiz questão de registrar, e nessa fala, além de não ter nenhuma ação minha para descobrir um avião, uma fuga, não tem nenhuma audiência com o ministro, por mais absurda e inconsequente que tenha sido a minha fala, que foi uma fala inconsequente. Agora, eu estava numa situação que não era uma conversa com alguém que eu acompanhava a família de muito tempo. Mas vejam só o que a gravação disse. Edson, que é o advogado do Nestor, a gente tem que fazer o possível para deixar o Nestor Cerveró tranquilo aqui. Depois de tudo aquilo que foi falado, eu não li em nenhum lugar esse trecho. E será que esse trecho não teve mais um desenvolvimento posterior? Quem que pode garantir? Ninguém teve acesso em absolutamente nada ao processo, e muito menos ao aditamento que foi feito na semana passada, no dia que a CCJ ia examinar o caso. Foi um fato superveniente. Então, em função desses argumentos, é que eu queria pedir desculpa, senador Maranhão, pelo tempo que levei, mas acho que minimamente era o que eu precisava falar nesse início, e depois eu quero estar absolutamente à disposição para prestar todos os esclarecimentos que os senadores e senadoras assim desejam. Muito obrigado.